Boa tarde, me chamo Scarlett Cristina Santana Santos. Sou discente do curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas no Polo Presencial de Uma, Piauí. Hoje, a minha microaula fala sobre a reprodução dos seres vivos. Abordarei o tema vida e reprodução e a reprodução e o desenvolvimento dos animais. Vida e reprodução. Existem diversas definições para o termo vida. Mas na biologia, bios vem do grego, que significa vida, e logos significa estudo, ou seja, significa estudo da vida. Dificilmente pode dissociar reprodução de vida, pois para que haja manutenção da vida de uma espécie é necessário que essa reprodução aconteça. O processo de reprodução ele é fundamental, pois um ser gera descendentes transmitindo a eles o seu material genético. O material genético. A célula eucariótica ela é constituída por uma membrana plasmática, citoplasma e diferentes organelas, e um núcleo delimitado por membrana. No interior desse núcleo, podemos encontrar o material genético. Nos eucariotos, o material genético do núcleo é sempre o DNA. Vamos lá, o que é DNA? Aqui temos uma imagem do DNA. O DNA ele é o responsável principal pela transmissão de características da geração parental para os descendentes. Isso denomina-se de hereditariedade. A estrutura tridimensional do DNA apresenta duas fitas que unidas formam uma espiral denominada de dupla hélice. No núcleo da célula, a molécula de DNA está associada a proteínas específicas que formam o complexo chamado cromatina. A célula, em alguns momentos da vida, como durante a sua divisão, a cromatina ela adquire uma forma bastante condensada, que podemos denominar de cromossomos. Nesta imagem, temos aqui representando a dupla hélice. Vocês podem ver aqui, ó. São essas duas fitas aqui. A cromatina. E aqui o cromossomo. Essa estrutura ela pode ser visualizada como? No microscópio óptico. Cada cromossomo ele é formado por uma única molécula de DNA enovelada em proteínas que garantem a sua estrutura. Os números de cromossomos eles vão variar nas células de acordo com a espécie. As células humanas apresentam um total de 46 cromossomos, com exceção das células produtivas. Seres pluricelulares eles realizam a reprodução sexuada e apresentam dois tipos de células: as somáticas, que formam o organismo, e as reprodutivas, que são responsáveis pela reprodução sexuada, que também podem ser chamadas de células sexuais ou gametas. Bom, essas células somáticas, elas têm dois conjuntos cromossômicos, que um deles é de origem paterna e outro de origem materna. Que assim, nessas células, cada cromossomo ele vai indicar um par. E elas são denominadas diploides. Nas células diploides, o número de cromossomos pode ser representado por 2N. Já nas células somáticas humanas, 2N é igual a 46 cromossomos. Os gametas, por sua vez, eles vão apresentar um conjunto cromossômico. Ou seja, essas células têm apenas um cromossomo de cada par. E são denominadas haploides. Bom, o número de cromossomos dessas células podem ser representado por N, que desse modo, nas células reprodutivas humanas, N equivale a 23 cromossomos. As células, elas se dividem, que para crescer e se desenvolver,
e reparar os ferimentos, outros danos que podem acontecer no organismo. Os seres pluricelulares desenvolvem células que são reproduzidas por meio de um processo celular que é denominado como mitose. Gente, mitose, o que é mitose? Vamos aqui na ilustração. Bom, na mitose, no número 1, podemos representar a célula-mãe. Aqui na 2 é o início do processo de divisão celular. Que aqui é o processo de divisão celular. Na 2, os cromossomos, eles se condensam e produzem uma cópia de si mesmos. Se vocês puderem reparar, ele está aqui, um leve corte no centro. Bom, elas se duplicam, como é possível ver aqui no 3. Esses cromossomos duplicados, eles são diferenciados pelo eixo central, que fica enfileirados, certo? No 4, cada cópia desse cromossomo fica chamado de cromatídeo, que é puxado pela extremidade, como vocês estão vendo aqui, eles começam um processo de separação, que oposto da célula. Vocês estão vendo? As duas células aqui formadas, elas possuem a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe, essa célula 2N. Bom, os seres vivos também, eles reproduzem células específicas para a reprodução, ou seja, células sexuais ou gametas, como foi citado anteriormente, por meio da divisão celular denominada meiose. Bom, vamos lá ver esse processo da meiose. Na meiose, os gametas apresentam apenas um conjunto de cromossomos. Isso acontece por quê? Na meiose, o número de cromossomos da célula que lhes dará origem será reproduzido à metade. Isto é, a célula-mãe, diploide 2N, dará origem às células filhas haploides, que será reduzido à metade. Ou seja, vamos manter o exemplo aqui de uma célula com 4 cromossomos, ou seja, 2N igual a 4. Bom, podemos aqui ver, número 1, célula-mãe, que é o 2N, onde inicia o processo de divisão celular. O 2, aqui, como já podemos verificar, seus cromossomos eles começaram a se duplicar e condensar. No 3, os cromossomos duplicados, eles são direcionados ao eixo central dessa célula, aos pares onde ficam enfileirados, como podemos verificar aqui na imagem. Na 4, que um cromossomo duplicado de cada um par é puxado para as extremidades opostas à célula. Vocês estão vendo aqui, que um está aqui na parte de baixo e a outra aqui na parte de cima. No 5, dessa imagem 5 aqui, podemos observar que a célula ela se divide, originando duas organelas, cada uma delas com metade de cromossomos da célula original. Note que essas duas células produzidas, elas são haploides. Na imagem 6, aqui, essa imagem 6 aqui, podemos observar que em cada uma delas os cromossomos são direcionados ao centro, onde ficam enfileirados. Essas duas imagens aqui, não está muito boa, mas... Cada cromatídeo é puxada para a extremidade da célula. Aqui, vocês estão vendo, está sendo puxado para a extremidade da célula, aqui na imagem 7. Na imagem 8, cada célula, então, se divide, originando duas células filhas que também são haploides. Aqui, elas se dividem e formam duas células haploides. Ou seja, uma célula-mãe diploide dá origem a 4 células filhas diploides. Então agora vamos falar sobre a reprodução e o desenvolvimento dos animais. Reprodução assexuada. Ela é caracterizada por não ter participação de gametas. Nessa reprodução, o descendente apresenta material genético igual ao do organismo que lhe deu origem.
podemos aqui observar o exemplo da planária. A planária, o primeiro, que é a planária aqui, ela começa a ter uma divisão transversal. Aqui, ó, podemos observar que ela tem uma divisão transversal. Essa divisão, que separa ela em duas partes, vai dar origem à outra planária. Estão vendo aqui, ó? Aqui é outra planária se transformando aqui a partir dessa parte que foi cortada dessa outra. Bom, assim ela origina dois indivíduos geneticamente semelhantes. Aqui é a primeira planária e aqui a que foi formada a partir da mesma. Temos um outro exemplo, as esponjas do mar, que elas podem se reproduzir assexuadamente por brotamento, como representado em algumas ilustrações que tem das colônias de esponjas. Os brotos, eles permanecem presos ao indivíduo que lhes deu origem. Ou seja, vai ter aqui uma colônia de esponja, a original, e vai ter a outra aqui como se fosse um galinho, que é o broto. Ou seja, esse broto, ele vai crescer e vai se soltar dessa original, formando então um novo indivíduo. Reprodução sexuada. Bom, a reprodução sexuada é quando ocorre a produção de gametas femininos e masculinos, que posteriormente eles se encontram e se unem. Ou seja, esse processo é denominado de fecundação, como podemos ver aqui na imagem. Os gametas, espermatozoide de origem masculina e o óvulo de origem feminina. O gameta vem ao encontro do óvulo, que acontece a fecundação, que vai dar origem ao zigoto. O zigoto é depois da fecundação, que é a origem de um novo indivíduo dentro do ser. Bom, essa união de gametas que resulta nesse zigoto ou célula-ovo sofrerá inúmeras divisões, por mitose, que vai desenvolver um novo indivíduo, como foi falado. Fecundação cruzada e autofecundação. Bom, na reprodução sexuada, a união dos gametos feminino e masculino pode ocorrer de várias maneiras, por meio de fecundação cruzada ou autofecundação. Quando os gametos masculinos de um certo indivíduo, eles fecundam o gameta feminino de outro indivíduo, falamos que é uma fecundação cruzada, como temos aqui o exemplo dessas minhocas. Elas estão fazendo aqui o acasalamento. Bom, entretanto, em algumas outras espécies, o mesmo indivíduo ele pode apresentar as estruturas produtivas dos dois tipos de gametas, masculino e feminino, ou seja, não há indivíduo macho ou fêmea. Em alguns casos, os indivíduos são chamados de hermafrodita. Hermafrodita é quando o animal ele possui os dois sexos e ele mesmo se reproduz. As espécies, elas ocorrem a autofecundação, que é a fecundação dos gametos femininos de um indivíduo pelos gametos masculinos do mesmo indivíduo, entendeu? Eventualmente, porém, pode existir espécies hermafroditas que ocorrem a fecundação cruzada. O exemplo da minhoca, que, por exemplo, todos os indivíduos possuem estruturas reprodutoras masculinas e femininas, mas eles podem ter a fecundação cruzada, como temos aqui na imagem. Quando eles se acasalam, os gametas masculinos
entre si e ambas têm seus gametos femininos que são fecundados. Embora as tênias também sejam animais com estruturas reprodutoras masculino e feminino do mesmo indivíduo, diferentemente das minhocas, elas realizam a autofecundação. Temos aqui o exemplo da flor, que ela faz também autofecundação. Fecundação externa ou interna. O encontro dos gametos feminino e masculino, ele pode acontecer em um ambiente ou no interior desses animais. Bom, falamos em que fecundação externa é quando os gametos eles são liberados no ambiente onde ocorre a fecundação. Os sapos e as rãs são anfíbios anuros que realizam a fecundação externa. Para aí. Como podemos ver na imagem, o macho ele abraça a fêmea e eles liberam os seus óvulos e seus espermatozoides na água, e que é o local onde vai ocorrer a fecundação. Os ovos que são gerados dessa reprodução, eles possuem um revestimento gelatinoso e são depositados próximos a corpos d'água. Bom, dos ovos eclodem as larvas que são denominadas girinos, como podemos observar aqui. O girino, ele cresce e sofre a metamorfose, como temos o exemplo ali, tornando-se um indivíduo adulto que, durante essa metamorfose, a cauda e os brânquias desse animal são reabsorvidas. O animal, ele cresce e possui e cria pernas traseiras e dianteiras, como podemos observar aqui, que é quando ocorre a metamorfose completa, e aqui é quando temos um sapo adulto. A fecundação interna, eu não trouxe uma imagem, porque não achei muito legal. Mas a fecundação interna, os gametos masculinos são depositados no interior do corpo da fêmea, onde ocorre a fecundação. A transferência desses gametos masculinos podem ocorrer de forma direta ou indireta. Na transferência direta e indireta, trouxemos aqui um exemplo de transferência direta, o clásperes do tubarão, né? Nessa transferência direta ocorre uma união física entre os órgãos reprodutivos acessórios masculinos, que é o pênis, o clásper ou outros, e os femininos, que é a vagina em mamíferos ou cloaca em aves, répteis e peixes. O órgão masculino é introduzido no corpo da fêmea, onde deposita os gametos masculinos. Essa transferência direta desses gametas é observada, como por exemplo nos peixes cartilaginosos, como os tubarões, arraias e em alguns anfíbios, as aves e os mamíferos. Bom, no tubarão macho, ele utiliza o cláspide para introduzir os gametos na cloaca da fêmea. No exemplo da transferência indireta, o macho ele vai liberar no ambiente estruturas em forma de bolsa que armazenam os seus gametos. Quando o aparelho reprodutor da fêmea ele entrar em contato com essas bolsas, vai ocorrer a transferência dos gametos para o seu interior. No acasalamento de algumas espécies, como por exemplo aqui do escorpião, o macho ele segura a fêmea com seus pedipalpos, ficando de frente para ela, que nessa posição, enquanto eles vão se movimentar várias vezes para frente e para trás, o macho ele vai liberar a sua bolsa com os gametos no solo e depois vai conduzir a fêmea até que ela se posicione
a abertura do seu aparelho reprodutor sob essa bolsa para que ocorra a reprodução. O desenvolvimento dos animais. Após a fecundação, inicia o desenvolvimento desses organismos. O zigoto ele sofre as divisões mitóticas e o embrião é formado. Bom, os estágios iniciais do desenvolvimento podem ocorrer no interior do corpo da mãe ou fora dele. Quando o embrião ele se desenvolve fora do corpo da mãe, mas dentro de um ovo, do qual retira os seus nutrientes, que é necessário para o seu desenvolvimento, vamos dizer que esse animal ele é ovíparo, ou seja, ele foi reproduzido dentro de um ovo. Alguns animais ovíparos, eles depositam os seus ovos diretamente no ambiente aquático, como temos o exemplo do peixe, e seus ovos, e outros depositam seus ovos em ambiente terrestre, como temos aqui o exemplo da ave. Bom, esses répteis, aves e alguns poucos mamíferos, como o ornitorrinco, o ovo tem a casca rígida que confere a proteção mecânica ao embrião e a resistência à dessecação, que é para que esse ovo não venha quebrar. Bom, já quando o embrião ele vai se desenvolver dentro do corpo da mãe, que é onde ele vai obter os seus nutrientes para o seu desenvolvimento, chamamos eles de animal vivíparo. Bom, que é o caso da maioria dos mamíferos, né? Em alguns peixes, anfíbios e répteis. Quando esse embrião ele se desenvolve no interior de um ovo, mas ele é mantido no corpo da fêmea, até o momento da eclosão, dizemos que esse animal ele é ovo vivíparo, pois por mais que ele permaneça dentro do ovo, mas ele está sendo gerado e consumindo seus nutrientes dentro da mãe, dentro da fêmea, que é o caso de alguns peixes e alguns répteis. Nesse caso, ele vai obter os nutrientes do próprio ovo, que nem eu estou falando. O desenvolvimento do embrião no interior do corpo da mãe, nos ovovíparos e em vivíparos, eles possuem a proteção da prole do que é possível no caso dos animais ovíparos. No entanto, algumas espécies ovíparas, os ovos são cuidados pelos parentais até o momento dessa eclosão, e que também lhes confere a proteção, o cuidado dos pais ou seus descendentes. Bom, aqui temos um exemplo de vivíparo, que é a porca, quando ela está prenha com seus filhotes dentro da barriga. Agora vamos lá. Muitos invertebrados são ovíparos, como a maioria dos insetos. Esses insetos eles vão apresentar formas distintas de desenvolvimento, desde a eclosão até a fase adulta. Trazemos aqui o exemplo da borboleta, né, da metamorfose completa. Bom, os ovos, ele eclode uma larva, que é conhecida como lagarta, como temos ali no exemplo. No caso das borboletas, elas se alimentam, crescem, vão sofrendo algumas mudanças e vão armazenando energia. Então, eles transformam-se em pupa, que no estágio em que não se alimentam, eles permanecem imóveis, mas vai acontecendo as transformações. De pupa surge um inseto adulto que não sofre mais mudanças. Ou seja, como temos ali no exemplo, os ovos da borboleta na folha que dão vida à lagarta. A lagarta ela vai se alimentando, vai ocorrendo as suas transformações quando ela se transforma em pupa, que chamamos de casulo, né?
Então, depois, quando ela sai dessa pupa, ela já sai uma borboleta adulta que não ocorre mais nenhuma transformação com ela. Já em outros insetos, como aqui o exemplo do percevejo, mas também as baratas e os gafanhotos, tem a metamorfose incompleta. Dos ovos, eles eclodem as ninfas, que formam jovens que não têm asas. E aqui, no caso, essas ninfas aqui. Conforme as ninfas elas vão crescendo e vão sofrendo, crescem e sofrem mudas, as asas delas vão se desenvolvendo até que atinja o estágio de inseto adulto, que tem asas funcionais e não vão sofrer mais mudanças, que é no caso aqui do exemplo do percevejo adulto. Ele já está desenvolvido, já tem suas asas, mas ele não vai ter mais nenhuma mutação. Existem insetos que não sofrem metamorfose, que a partir do ovo eles já eclodem um filhote jovem com a aparência do inseto adulto, como trouxemos aqui o exemplo da traça dos livros. Bom, eles, durante o desenvolvimento deles, eles sofrem diversas mudanças até atingir a maturidade sexual, que no caso é quando obtém o inseto adulto. Número de filhotes e cuidado parental. Muitos animais que eles cuidam dos seus ovos e da sua prole nos estados iniciais de desenvolvimento, o que vai assegurar a vivência dos seus filhotes. E esse comportamento podemos denominar como cuidado parental. Bom, esse cuidado parental, ele é apresentado por alguns invertebrados e por alguns vertebrados no geral. Quando presente, o cuidado paterno ou materno pode provir de ambos. Vejamos alguns exemplos. A maioria da parte do peixe, ele não apresenta um cuidado parental, mas, no entanto, algumas espécies, o macho é quem cuida dos ovos, como podemos ver aqui no exemplo. O macho, ele tem o cuidado com os ovos e com os filhotes depois que eles eclodem, que eles protegem de eventuais predadores. Em muitas aves, tanto o macho quanto a fêmea, eles exibem um comportamento de cuidado parental. O macho e a fêmea, eles fazem a manutenção e a proteção do ninho, e ambos eles providenciam a alimentação dos seus filhotes. Para cuidar da prole, os pais, eles gastam muita energia, que, no entanto, esses cuidados, eles aumentam a probabilidade dos filhotes nascerem e atingirem a sua vida adulta. Em especial, com esses cuidados parentais, os números de filhotes realmente é reduzido, da maior parte deles irá crescer e se desenvolver. Bom, em algumas espécies que não têm esse comportamento, como muitos peixes e tartarugas, né, que normalmente eles produzem um grande número de ovos, como os pais, eles não cuidaram dos filhos, muitos fatores como a predação, eles influenciarão na sobrevivência desse animal, que será baixa, né? Temos um exemplo, a tartaruga, quando ela eclode, né? Não temos um cuidado parental, nem da mãe, nem do pai desse animal. Bom, pessoal, passarei uma atividade referente ao conteúdo que foi abordado nesta videoaula. São 10 questões que dá para vocês responder com tudo o que foi explicado, né? Temos aqui a primeira questão. Do que é constituída a célula eucariótica? Se você tiver prestado atenção no início da videoaula, você saberá responder com facilidade todas essas questões. Descreva o que é mitose e meiose, a diferença entre reprodução assexuada e reprodução sexuada, o que é fecundação cruzada,
Diferencie a fecundação externa e interna. O que é transferência direta e indireta? O que é um animal ovíparo, né? Descreva o que é um animal vivíparo. E temos aqui a nona questão, descreva metamorfose completa e metamorfose incompleta. E a 10ª questão, para descrever o cuidado parental, que foi o último tema abordado na videoaula. Essas são as referências bibliográficas que foram utilizadas no livro do 8º ano de Ciências, do que é Vida e Universo, do autor Godoy. Muito obrigada.